Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês os 5 aplicativos que eu uso todos os dias aqui no meu workflow, né, de produção e que fazem bastante a diferença aqui nas gravações do conteúdo aqui do canal, beleza? O primeiro deles que eu queria falar é um aplicativo mais recente, foi o último instalado aqui no meu desktop com Windows, tá? E ele tem mudado completamente a forma como eu utilizo o meu desktop no dia a dia, né? A produção aqui do canal. Aliás, eu acho que esse aqui é um dos modelos de interface mais práticas que eu já testei. Eu nunca tive um macOS, mas eu sempre gostei muito do visual, até porque ele lembra um pouco o smartphone, até mesmo a dock do Android ali, com os principais ícones na parte inferior da tela e a barra de notificação na parte superior. Eu acho que esse é um workflow bem prático hoje em dia, tá? E querendo ou não, o visual do Windows por padrão, depois de um tempo você começa a enjoar um pouquinho daquela barra única ali na parte inferior. Você não pode mudar muito a tema não pode transformar ela numa dock, né? Precisa de aplicativo de terceiros para fazer isso daí, o que acaba deixando a coisa um pouco engessada demais. Bom, quais são os diferenciais do My Dock Finder, tá pessoal? Esse sim é o primeiro aplicativo que eu vou mencionar nessa lista aqui, tá? Primeira coisa que eu queria falar é que a integração do aplicativo com o sistema ela é perfeita, né? Ele realmente oculta a barra de ferramentas do Windows e mesmo se tu apertar o botão iniciar, não vai subir a barra de ferramentas, vai subir apenas o menu, como se fosse algo realmente nativo da dock, né? É óbvio que, dependendo do tema que tu selecionar, vai ter uma discrepância ali, né? Uma diferença no tema da interface com o menu, mas também não é o fim do mundo, tá, gente? É funcional pra caramba, tá? E eu acho isso bem interessante. Uma outra coisa, um outro ponto positivo desse aplicativo é a ampla variedade de customizações, tá? Tu abrindo ali o painel de configurações, tu vai ter várias opções para tu configurar, entre temas, papel de parede, as cores da dock, né, do painel superior, tema de ícones, comportamento, posições, atalhos. Tu pode colocar ali um multitarefas na barra lateral ali da tela, né, na parte lateral ali, fica na esquerda do monitor, que é ótimo, né? Tem um modo de visualização em 3D que eu acho muito prático. Uma pena que nesse modo tu não consiga sobrepor uma janela sobre a outra. Cada vez que tu abre uma, aquela que estava à frente, ela volta para o multitarefas lá, fica em segundo plano, né? Mas ainda é possível visualizar o conteúdo, né, dessas janelas, né? Tem uma pré-visualização, o que eu acho bem prático, porque daí tu não precisa passar o mouse em cima do ícone, né? Ver quantas abas estão abertas. Ali tu já tem a pré-visualização do conteúdo para poder visualizar qual tarefa que tu estava executando, né? Outra coisa interessante é o painel superior, tá, gente? O painel superior, ele tem o menu global que funciona de forma semelhante ao do macOS. Eu nunca usei o Mac, então eu não sei dizer se é exatamente igual, mas o que eu posso dizer é que eu já usei muito isso no KDE Plasma, né? E essas opções no KDE funcionam de forma excelente. Claro que nem todo app funciona perfeito, assim como aqui tem alguns apps que não exibe tantas opções no menu global, mas ainda assim é possível visualizar várias configurações dos aplicativos. É um menu global responsivo, tu consegue selecionar opções a partir dele, abrir novas abas de navegadores, né? Ir na aba de ajuda do aplicativo, ou acessar alguma outra opção que está escondida ali pelo menu global, que ele acaba agrupando de forma mais agradável ali para o usuário acessar. Além disso, tu ganha mais espaço, né? Porque a dock se oculta automaticamente quando algo está em tela cheia, né? Então tu ganha mais espaço para trabalhar, além de que tu vai conseguir visualizar no painel superior, né? Na tray do painel superior, o ícone do aplicativo que está em execução, né? E também as principais ações e notificações daquele aplicativo ou de outros que estejam em segundo plano, né? Então acaba aqui deixando o seu multitarefas bem mais amplo e mais organizado, tá, gente? Então eu acho que esses são os principais pontos do MyDoc Finder, né? Levando em consideração aí que a customização faz parte das opções de configurações, é, engloba tudo isso, né? O principal diferencial é a variedade de customizações que tu tem no aplicativo para configurar comportamento, customização de tema. É uma cacetada de opções aí que tu tem ali, mano. É muita coisa. Dá para você deixar parecido com o Mac, parecido com o próprio Gnome, com o SteamOS. Cara, é uma cacetada de coisa que tu tem
para fazer nesse My Doc Finder aqui. É um aplicativo que eu tô com ele há uma semana, né? Eu pretendo fazer um outro vídeo completo sobre ele, realmente, porque ele é muito completo e tem muita coisa para mostrar sobre esse aplicativo. Então, para você que tem um dual boot com Windows, não quer, né, ficar olhando para o visual do Windows, né? Eu sei que muita gente que usa Linux não gosta do visual do Windows, às vezes até troca por conta disso daí. Então, eu acho que esse aplicativo aqui ele vai mudar completamente a forma como você enxerga o sistema. A integração é completa, né? A integração completa com o sistema. Tu colocando ele para iniciar como serviço, ele vai iniciar como prioridade sempre. Então, iniciou o Windows, ele vai iniciar primeiro o My Doc Finder. Dificilmente tu vai entrar na tela do Windows e ele vai carregar a barra de ferramentas. Então o PC tem que estar com algum problema, tem que estar tipo muito lento, talvez no HD mecânico para tu conseguir enxergar essa transição, né? Que é o tempo que o PC inicia, tu faz login e ele carrega o app. Na verdade, se tu tiver num SSD, provavelmente, mesmo que seja um SSD de baixa velocidade, tu ligou o sistema, digitou a senha e quando tu acessar a área de trabalho, ele já vai estar com o aplicativo completamente carregado, beleza? E o segundo aplicativo dessa lista é o Flowlaunch, tá, pessoal? O Flowlaunch é aquele aplicativo que, tipo assim, eu não conhecia, tá, gente? Realmente eu vi em um dos vídeos aí do canal Winchester, né? Ele mostrou esse app e eu resolvi testar. Eu tava procurando faz tempo por um app que simulasse aí o Caronei, né? Que é um aplicativo de pesquisa aí do KDE Plasma. Consegue pesquisar por pastas, aplicativos, diretórios, arquivos no seu sistema. E ele sugere até links, né? Quando está pesquisando algo que só tem na web, ele sugere o navegador e até mesmo alguns links de acesso para tu ir direto para a página daquele aplicativo na internet, né? Então é uma coisa muito prática que o Karoane faz, né? Que o Windows, apesar dele ter uma barra de pesquisa muito inteligente, ela não é diretamente na área de trabalho. Tu não consegue acessar ela por meio de pelo menos um atalho assim para abrir somente ela, né? Tu não consegue. Se tu abrir ela, independente do Windows que tu tiver, ele vai abrir o menu iniciar e é isso. No Windows 10 ele até abre a barra, tipo, ela abre na barra de ferramentas, mas ela abre integrada, ela não abre de forma suspensa, como se fosse realmente um aplicativo independente, né? Então eu gosto da aparência do Flowlaunch por isso, porque ele funciona igualzinho o Karoane. Eu posso não ter nada em execução no meu PC, mas se eu digitar Alt mais espaço, vai abrir a barra de pesquisa, por ali eu consigo pesquisar a pasta, né? Eu vou ter acesso a diretórios, eu vou conseguir pré-visualizar os arquivos. Se eu pesquisar por uma pasta de vídeo, por exemplo, eu consigo, né, antes mesmo de abrir o diretório, eu tenho acesso à pré-visualização dos vídeos, né, e das imagens que tiver naquele diretório, ou seja, eu posso abrir o arquivo de dentro da pasta sem precisar abrir o diretório. Então isso é muito prático, tá, gente? Eu gosto bastante disso. E é um app que ele se integra perfeitamente ao sistema, né? Ele tem várias customizações, tem várias opções de temas para você, comportamento, você pode instalar diversos plugins nele para você conseguir aprimorar ainda mais a usabilidade do aplicativo, adicionando mais plugin de pesquisa, plugin de customização, adicionar plugins para você adicionar funcionalidades extras, né? Uma coisa interessante da gente mencionar é que ele tem uma calculadora rápida, né? Então tu pode fazer uma conta, sei lá, de adição, subtração, divisão e multiplicação direto pela barra de pesquisa, cara. O que é muito prático, porque tu não precisa nem abrir a calculadora, tá? Tu simplesmente vai lá, digita a conta que tu quer fazer e ele vai fazer a conta rápida para você. Sem tu ter que ir até a calculadora e até mesmo selecionar um modo, né, de cálculo ali para poder fazer a tua conta. Então esse é o segundo aplicativo, eu acho que mais top assim do meu workflow aqui, que eu acho muito interessante, tá? E o terceiro é o Beck, né, pessoal? O Beck. O Beck é um aplicativo de papel de parede, né? Por lá tu consegue baixar ou até mesmo selecionar diversos papéis de paredes, né, que são gerados por inteligência artificial. Tem alguns outros também que não são feitos por IA, mas a maioria é. Só que são papéis de paredes muito famosos, tem muitos papéis de parede lá. Todos os dias sai papel de parede novo, né? Além de tu ter a possibilidade de baixar, né, para uma pasta local da tua máquina, que é muito interessante. Tudo isso de forma gratuita. Claro, tu tem um plano premium, que tu vai ganhar mais opções, vai eliminar os anúncios do app, né? Ele exibe um anúncio cada vez que tu abre o aplicativo ou seleciona um wallpaper. Então, não chega a incomodar, é um negócio assim muito eventual.
tá? E tu tem a opção de carregar teu papel de parede para lá, se tu quiser compartilhar com alguém. Ele tem uma opção de slideshow, que é para fazer troca automática de wallpaper, apresentação automática também de papel de parede em forma de slide. Eu não cheguei a testar essas duas opções, mas tá lá, eu acho interessante ter, né? E depois eu vou fazer um vídeo dele completo mostrando para vocês e tentar testar essas opções aqui na minha máquina. Mas é um aplicativo muito, mas muito completo, tá, gente? E a integração com a interface também é ótima. Ele, de fato, tu olha e tu vê que é um aplicativo nativo do sistema. Parece até que é uma função a mais do Windows e não algo à parte, né? Então, isso é muito interessante, tá? E o quarto aplicativo dessa lista é o Irion Webcam, tá, gente? Eu comprei uma webcam recentemente, mas é um lixo. Então eu guardei ela e não quero nem saber. Qualidade horrível, atraso, latência muito alta, o microfone muito ruim e eu larguei mão. Então o Irion Webcam tá salvando porque realmente ele faz um bom trabalho, tá? Além da possibilidade de você utilizar o microfone do smartphone, que eu nunca testei, nunca precisei testar, né? Mas a imagem em si, cara, é uma imagem muito boa, muito tem uma qualidade bacana para uma câmera, realmente, assim, de smartphone, porque ele consegue aproveitar todo o potencial da câmera, de fato, do smartphone, né? A oscilação de exposição é bem baixa, né? Tem uma nitidez bacana. Lógico que uma câmera profissional seria a melhor opção para gravar certo tipo de conteúdo aqui para o YouTube, mas para o que eu faço aqui tá me servindo bastante e eu não vi muita gente reclamar também da questão da qualidade, né? Até porque, né, eu não sou um exemplo de beleza natural para gravação de conteúdo aqui no YouTube, né? Então o mais importante é só fazer o conteúdo, né, gente? Nisso ele faz muito bem, porque ele tem a opção de gravar em 720p, né, 1080p também, e infelizmente só 30 fps, não chega a 60, mas a latência da imagem, cara, se comparado com qualquer distro que eu já testei aí, o Irion Webcam, a latência aqui no Windows é extremamente baixa. O atraso entre a minha boca e o que eu falo de fato é muito pouca. Então, isso ajuda bastante. Então, mais um motivo aí para eu continuar com o Windows aqui como sistema operacional principal para produção de conteúdo. Pelo menos até enquanto eu não comprar uma webcam de qualidade, né? Uma webcam de entrada boa, né? Vai estar custando aí na faixa dos seus 300 a 500 reais, né? Então, bom, Linux está se tornando cada vez mais inviável para mim, aqui como criador de conteúdo, tá, gente? E sem dúvidas, né, eu não poderia deixar de falar aqui do quinto aplicativo do meu workflow de trabalho, que é o OBS Studio, que é esse cara que eu tô, né, gravando aí esse conteúdo para vocês. Ele tem um modo de você poder capturar diversas cenas, né, sobrepor janela, sobrepor cenas, né, colocar máscaras, fazer chroma key. Cara, ele tem uma cacetada de opções que tu pode usar em tempo real durante a gravação. É claro que o chroma key ele não tem um modo de recorte automático ainda. Eu não sei se futuramente eles vão trazer isso. Mas se tu tiver um fundo verde e colocar atrás, tu consegue literalmente trocar o teu cenário, substituir, sei lá, o plano de fundo do teu vídeo, ou até mesmo colocar um personagem, né? Tu pode, tem aqueles geradores de avatar, né, que reage ao que tu fala ali, tu consegue colocar isso no OBS também, eu já vi pessoas fazendo isso. Cara, e é muito interessante, muito legal, porque daí tu... Eu vejo vários canais que fazem streaming, né, principalmente games infantis aí, que utilizam o OBS para usar essa máscara de personagem aí. Então ele consegue simular um personagem, né, um avatar como se fosse ele que estivesse na câmera, mas de fato não é. É simplesmente uma máscara ali, um tema que a pessoa coloca. Além disso, ele tem um filtro de ruído, que eu acho muito interessante, porque ele tem um supressor de ruído que funciona muito bem. Tem ali duas opções, né? Tem um spec, tem o noise redução, né? O noise reduction. O noise ele consome um pouco mais de CPU, a diferença aí acho que 3 a 4% a mais de consumo de CPU. Mas eu acho que o spec, mesmo ele consumindo menos, ele me entrega pelo menos uma dinâmica de áudio melhor do que o noise, tá, pessoal? Então por isso eu uso mais o spec. Ele tem um filtro de ruído que tu pode definir a abertura em dB que ele vai permitir passar um áudio e o momento em que ele fecha, né? Então se tiver um áudio que não esteja muito alto perto do microfone, ele vai isolar esse som, tá? Ele não vai deixar passar para o microfone. No momento em que eu estou falando, ele acaba deixando vazar ainda algumas vozes ali e tal. Mas à vista do que é você usar o OBS sem esse filtro, né, a diferença é gritante, tá? Principalmente para quem tem microfones de entrada como eu aqui, que esse fone ele é muito bom para gravar, só que ele não tem um cancelador de ruído,
interno, né? Ele não tem isso. Ele tem assim, no fone, mas o microfone não tem o isolamento de voz automático em tempo real, como alguns mais profissionais aí tem. Que independente de tu usar o filtro do OBS ou não, ele consiga fazer isso. No meu caso aqui, realmente o OBS é quem faz todo o trabalho e com maestria, tá, gente? Realmente a diferença de qualidade, principalmente no Windows. No Linux eu ainda tenho essa opção, funciona bem, só que é muito pior. Tá? Aqui no Windows a qualidade de áudio é muito superior em relação ao Linux, pelo menos usando esse headset e o anterior que eu tinha. E eu nem tenho ele mais aqui, falar a verdade, né? Enfim, ele tem uma infinidade de configurações de captura de tela, como eu já falei para vocês. Tu consegue fazer trocar de cena, sobreposição de cena, sei lá, tu consegue colocar uma introdução para começar antes do conteúdo. Se tu estiver fazendo uma live, tu consegue customizar trailers, né? Cara, tu consegue fazer uma montagem assim, tipo de profissional com OBS para tu que trabalha com podcast, por exemplo. O OBS, cara, pra mim eu acho que é um dos mais utilizados, pelo menos eu acredito que seja. Eu já vi vários canais grandes que usam o OBS para fazer seus streams aí, seus podcasts. Ele realmente faz um bom trabalho, tá? E usando o Windows, cara, que é ainda melhor, parece que os caras, parece que eles sabem, né, que aonde que eles têm que focar, né? Então, fica meio complicado pro Linux nesse sentido, porque apesar do OBS funcionar muito bem no sistema, mas eu acho que a curva, né, de otimização que você tem que fazer no Linux para ele ter tudo isso redondo é maior, tá, gente? Aqui no Windows é quase que automático. Ele vai detectar seu codec, o melhor codec para você usar automaticamente, a melhor configuração de salvamento automaticamente, tá? É bem melhor, tá? Simplesmente muito melhor. Como eu já falei, né? Eu já falei da questão da captura de tela, né? Já falei da criação de cena e sobreposição de cena, do filtro de ruído que ele tem, né? Interno ali que tu consegue configurar tudo. E também um último ponto que eu acho muito bacana é que no Windows a integração do OBS com os codecs de gravação de vídeo através de GPU e CPU é muito melhor. Muito melhor porque tu consegue usar, por exemplo, aqui no Windows eu consigo usar tanto a HD Graphics quanto que a NVIDIA ao mesmo tempo para gravar, caso esteja ativado o multi-GPU. Né? E no Linux isso é mais complicado de fazer. Os codecs não conseguem trabalhar muito bem juntos, né? E isso acaba sobrecarregando, sei lá, a GPU integrada normalmente, né? Que é a mais fraca. E aí, em vez de melhorar o desempenho do game, por exemplo, acaba piorando um pouco o FPS. Então eu acabo optando por usar somente a placa da NVIDIA. Aqui no Windows eu também optei por usar somente a placa da NVIDIA, porque a estabilidade, né, para gravação ela fica melhor, tá, gente? E para transmissão não faz tanta diferença. E para edição de conteúdo, né, eu até esqueci de colocar o meu editor de vídeo na lista, mas como eu ainda não decidi se ele vai realmente ser o editor principal do canal, né? Tô usando ele faz um tempo, mas ainda não sei se eu vou adquirir a versão Pro, né? Mas eu deveria ter colocado, né, o CapCut aqui na lista, acabei esquecendo. Mas o fato é que se você ativar as duas GPU, até o CapCut consegue fazer um excelente uso dessa opção, né, que é o multi-GPU aqui no Windows. Enquanto que no Linux tu não consegue usar o multi-GPU para renderização de conteúdo. Então, cara, é isso. O sistema ele acaba influenciando nas possibilidades de trabalho que tu vai executar, né? No programa que tu vai usar, no aplicativo que tu precisa usar no seu dia a dia, o sistema ele acaba influenciando muito na tua escolha, porque esse recurso do CapCut ele faz toda a diferença para quem tem hardware fraco. Aí você poder usar a sua GPU, que é um pouco mais forte, junto com aquela que é um pouco mais fraca para conseguir acelerar a renderização de um arquivo. Então isso é muito bacana na minha opinião. É isso aí, galera. Bom, o vídeo é esse. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva aí no canal. Ativa o sininho das notificações. Valeu e até o próximo vídeo.